Estimados irmãos espíritas e não espíritas, sejam bem-vindos ao nosso canal. Que infinitas bênçãos celestiais nos envolvam em um clima de paz e tranquilidade, para que possamos refletir sobre a lei de amor, tema escolhido para esta noite. Inicialmente, devemos nos perguntar: o que é o amor? O amor que conhecemos e praticamos é do tipo eros, storge ou phileo, conforme a classificação dos gregos, ou é o amor ágape, aquele praticado e ensinado por Jesus? Talvez para obter esta resposta sobre o que é o amor, precisemos ir ao capítulo 11 de nosso Evangelho segundo o Espiritismo, cuja temática central é amar o próximo como a si mesmo, e analisarmos as instruções dos espíritos Lázaro e Fénelon. Na dissertação de Lázaro, ditada em Paris no ano de 1862, o amor é algo que liga todos os seres e vem de Deus. Pois, como afiançou João, o evangelista, em sua primeira carta, quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Conforme registra o evangelista, no versículo 8 do capítulo 4 de sua primeira carta. Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Talvez seja a melhor conceituação que nós possamos conhecer para o amor, seja essa do evangelista João. Por essa razão, o benfeitor espiritual Fénelon, na sua instrução, afirmou: o amor é de essência divina, e todos vós, do primeiro ao último, tendes, no fundo do coração, a centelha desse fogo sagrado. Então, na qualidade de criaturas de Deus, como somos nós, Fénelon afirma que cada um de nós já traz esta centelha do que ele chama fogo sagrado, que é o amor. E ele diz mais, que através dessa centelha que temos no fundo do coração, a raça humana poderá conquistar seu melhoramento moral e a felicidade que deseja ainda na vida terrestre. Ou seja, enquanto estamos na experiência do corpo físico. Mas uma segunda pergunta também precisa ser elaborada por nós. Exercício do amor ou amor em exercício? Aparentemente parece um simples jogo de palavras, mas não é. Um verbo e um advérbio definem o amor.
servir o verbo. E sempre o advérbio. E você deve estar se perguntando, por que esta colocação? Aí nós vamos no capítulo 22 da obra Instrumentos do Tempo, da Lava Mediúnica de Emmanuel e Chico Xavier, e veremos que o benfeitor disse com imensa sabedoria: a grandeza do amor repousa invariavelmente na conjugação do verbo servir. Sem atividade incessante no bem, não conseguiremos derramar os valores do coração. Olha que interessante. A grandeza do amor repousa invariavelmente na conjugação do verbo servir. Então, amar é servir. E aí o Emmanuel coloca a exemplificação, dizendo: sem atividade incessante no bem, não conseguiremos derramar os valores do coração. Nessa lição emanuelina, observamos que o amor é imponente, grandioso, magnificente, quando ele fala de grandeza. Mas essas qualidades da imponência, da grandiosidade, da magnificência, só emergem quando o homem se predispõe a servir. Naquilo que o Emmanuel chama de atividade incessante no bem. E olha que há uma palavra extremamente forte nesta frase: incessante. Ou seja, não cessa nunca, não para, é permanente. Mas lá na obra Instrumentos do Tempo, que eu citei há pouco, o Emmanuel ainda diz: por amar em nome do Pai misericordioso, serve o sol sustentando todas as criaturas. Serve o chão nutrindo a sementeira. Serve a nuvem, criando a chuva benéfica. Serve o vento a serviço de abençoadas fecundações. Serve a árvore para que o bem-estar do homem se consolide. Quantos exemplos maravilhosos Deus nos oferece na própria natureza. Pelo seu infinito amor pela criação. Podemos concluir, então, que em a natureza tudo é amor. Para ela, a natureza, podemos aplicar o verso da canção: amor igual ao teu, eu nunca mais terei. Sim, este pequeno verso da canção popular aplica-se perfeitamente a estas manifestações de amor que a natureza nos cumula. Mas Emmanuel observa ainda que as forças de Deus, amparando a humanidade, ajudam em silêncio, sem retribuição e sem queixa. Essas forças da natureza são exatamente aquelas que eu falei há pouco. O sol, o chão, a nuvem, o vento, a árvore e tudo que está em a natureza. E Emmanuel prossegue dizendo: tudo porque o divino amor, o amor de Deus, é devotamento, carinho, providência, abnegação.
Então, esse quarteto mágico define como deve ser o amor praticado por cada um de nós. Devotado, carinhoso, providencial e abnegado. Tal como descreve o Emmanuel no capítulo 22 da obra Instrumentos do Tempo. E ele aconselha ainda: quem ama realmente nada pede, nada reclama, nada exige e nada procura, senão a alegria do objeto amado, para que o amor se estenda a multiplicar-se, soberano e sem fim, ou seja, interminável. Isso nos faz recordar a primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 13, versículo 13. Aquele que verdadeiramente ama, nada pede, nada reclama, nada exige, nada procura. Tudo o que deseja é a paz, a alegria, a felicidade do próximo, que o Emmanuel chama de objeto amado. Belo exemplo dessa afirmação feita por Emmanuel, o próprio benfeitor nos traz no capítulo Nas Leis do Amor da obra Justiça Divina. Em determinado momento desse capítulo, Emmanuel diz: indaga das mães devotadas se teriam coragem de relegar filhos delinquentes à solidão da masmorra. Preferem chorar na pocilga do cárcere, trabalhando por eles, a morarem no paraíso, com o peito rebentando de lágrimas. Olha que interessante. Indaga das mães devotadas. A gente viu naquele quarteto mágico anteriormente falado que o devotamento é uma das características essenciais do divino amor. Indaga das mães devotadas se teriam coragem de relegar os filhos delinquentes à solidão da masmorra. Preferem chorar na pocilga do cárcere, trabalhando por eles, a morarem no paraíso com o peito rebentando de lágrimas. Sim, porque o amor de mãe é um dos grandes símbolos do amor na humanidade. Mas voltando à obra Instrumentos do Tempo, que tomamos por base para esta reflexão, o Emmanuel diz assim: enquanto esperas o manto ilusório das considerações humanas, teu amor sofre a vizinhança da vaidade. Enquanto aguardas a compreensão dos outros, o teu amor experimenta a inquietante aproximação do egoísmo. Então, Emmanuel nos assinala as duas chagas da humanidade, a vaidade e o egoísmo. A vaidade como prima irmã do orgulho. Então, ele diz que você ficar esperando o manto ilusório das considerações humanas, ou seja, o reconhecimento das pessoas pelo que você faz, você já começa a receber a companhia da vaidade. E se a gente aguardar que os outros nos compreendam, nos reconheçam, percebam o que a gente está fazendo, a gente começa a se avizinhar com o egoísmo. Por quê? Porque quem ama verdadeiramente nada deve esperar, senão a alegria do objeto amado, que o próprio Emmanuel falou. Lamentavelmente, a vaidade humana ainda exige considerações e reconhecimento do amor despendido. Amamos,
mas desejamos que esse amor seja reconhecido. E muitas vezes, quando isso não acontece, deixamos de amar. Aliás, não deixamos nada, porque quem assim pensa nunca amou de fato. Irmão da vaidade é o egoísmo, essa chaga moral da humanidade. É por isso que o Emmanuel, nessa lição, ele acrescenta: ama simplesmente, ajuda sem paga, dá sem reclamação, auxilia sem exigência. Ou seja, afastamento total dessas possíveis nódoas que podem ser a vaidade e o egoísmo. E o Emmanuel nos traz a preciosa lição da consequência ou do efeito de amar. Quando ele diz: e servindo cada vez mais, serás um dia surpreendido em pleno campo de trabalho, ou seja, na própria existência, pelo divino servidor, que te converterá com a sua luz em nova luz para a terra e para os céus. Os trabalhadores da última hora, os devotados e abnegados servidores em nome do Cristo, que na seara da vida humana, da existência terrena, vem na poeira do tempo, deixando inúmeros exemplos para a humanidade. Uma Teresa de Calcutá, uma Irmã Dulce, um Chico Xavier, entre os que já partiram, mas um Divaldo Franco entre os que ainda permanecem conosco. E servindo cada vez mais, serás um dia surpreendido em pleno campo de trabalho, pelo divino semeador que te converterá com a sua luz em nova luz para a terra e para os céus. O grande exemplo que cada um de nós precisa ser quando verdadeiramente amar e servir. E a gente observa nesta colocação do Emmanuel que esse servir é crescente, pois ele diz, e servindo cada vez mais. Ou seja, se nós pudéssemos adotar uma forma numérica, hoje eu sirvo 2, amanhã 3, depois da manhã 4, 5, 6, até o infinito. É crescente. Significando que não há medida para o amor. E reconhecendo Deus o nosso esforço, na qualidade de Pai, vai nos transformar em nova luz para o céu e para a terra. Talvez por isso Jesus tenha dito: brilhe a vossa luz. Nós dissemos anteriormente que o exercício do amor comporta um verbo e um advérbio. O verbo servir e o advérbio sempre. Vejamos agora como exercitar o amor sempre. E aí eu convido você aí ao capítulo 44 da obra Taça de Luz, da Lavra Mediúnica de Emmanuel e Chico Xavier. E este capítulo 44 intitula-se Ama Sempre. Emmanuel diz assim: descerra teu coração à luz do grande amor, a fim de que as dores humanas encontrem contigo o bálsamo do entendimento e a fonte do perdão. Olha que interessante. Descerra teu coração à luz do grande amor. Abre o teu coração. Destranca o teu coração. Escancara o coração.
Para quê ou para quem? Para a luz do grande amor. E aí, nessa condição, permite que todas as dores humanas recebam de ti, de cada um de nós, o bálsamo do entendimento e a fonte do perdão. Então, nesta ação, nesse exercício do amor, a gente percebe que há uma ação preparatória que se faz necessária, que é de cerrar o coração, destrancá-lo. Se verdadeiramente o coração é a sede do amor, nós devemos prepará-lo para compreender, entender e perdoar todos aqueles que vertem suas dores sobre nós, que estão com algum grau de dificuldade, que nos agridem, que nos contrariam. Aparentemente, entender e compreender parecem sinônimos, mas há entre eles uma pequena e singular diferença. A palavra compreender, segundo o dicionário Aurélio, significa perceber ou alcançar as intenções ou o sentido de algo. Eu compreendo quando eu percebo e alcanço as intenções de alguma coisa, o sentido de alguma coisa. Por outro lado, por seu turno, entender tem o significado de ouvir, perceber, saber. Quando alguém está conversando com a gente e diz, você entendeu? Está querendo dizer para a gente, você ouviu, você percebeu, você já sabe. Na prática, nós podemos dizer que uma pessoa pode entender o assunto, mas não compreendê-lo. Por quê? Porque não alcança o sentido, o significado, a intenção. Mas ouviu, percebeu. Voltando ao capítulo 44, Ama Sempre, o Emmanuel acrescenta, se pretendes acompanhar o mestre da cruz, compadece-te dos outros, tanto quanto ele se compadece de nós. Algo que casa com o que nós vimos anteriormente, quando a gente relatou que o Emmanuel diz, descerra o teu coração à luz do grande amor. Agora, um pouquinho mais adiante, ele está dizendo, se pretendes acompanhar o mestre da cruz, compadece-te dos outros, tanto quanto ele se compadece de nós. Lei de causa e efeito. Ora, a partícula C, que inicia a sentença do Emmanuel, indica algo indeterminado, indefinido, que ainda não se sabe o resultado. Se pretendes acompanhar o mestre da cruz. Não se sabe o resultado. Mas para que algo aconteça, claro, é preciso ter vontade de fazê-lo. Aparecendo aí a questão do livre-arbítrio. Se desejamos acompanhar o mestre da cruz, tenhamos então a vontade de fazê-lo mediante a decisão soberana indicada por nossa capacidade de escolher e decidir. Por isso que na frase seguinte, Emmanuel diz, onde estiveres, passa ajudando. Então não há um lugar específico, não há um momento específico, uma hora específica. É amar sempre e em qualquer lugar. Onde estiveres, passa ajudando. Para isso, então, é necessário não acusar, não criticar, pelo que Emmanuel, então, finaliza
esse capítulo de forma inteligente, dizendo: ama sempre. Ama sempre. Ou seja, a todo instante. Mas aí ele apresenta a grande vantagem desse amar sempre. Para que o amor te esclareça. Porque somente pelo amor, o Cristo da verdade, em se doando ao sacrifício supremo, se fez o divino renovador da terra, transformando-se para todos nós em padrão de vida eterna e em modelo de luz. Simplesmente fantástico, ou fantástica, essa finalização do Emmanuel. Devemos amar sempre para que o amor nos esclareça. E ele oferece o próprio Cristo, Jesus, com a sua sublime doação, com seu sacrifício supremo, e que teve uma vida que serviu de modelo para todos nós. Quando Kardec perguntou aos espíritos qual o modelo e guia para a humanidade, a resposta foi objetiva: vede Jesus. O amor tem essa incrível capacidade de esclarecer, ou seja, de retirar os véus que escondem a verdade. O amor consegue retirar os véus que escondem a verdade. É por essa razão que Jesus tornou-se o nosso modelo e guia. Nós todos que almejamos a vida eterna na qualidade de luz. Sim, porque a síntese da evolução espiritual é a transformação em luz. Como disse Lázaro nas instruções dos Espíritos, lá no capítulo 11 do nosso Evangelho, amar ao próximo como a si mesmo, e que nos referimos no início da reflexão, quando Jesus pronunciou a divina palavra amor, os povos sobressaltaram-se, e os mártires, ébrios de esperança, desceram ao circo. O que Lázaro está nos dizendo? Que foi o exemplo de Jesus no sacrifício supremo que fez com que todos aqueles cristãos novos, nos primórdios do cristianismo, duramente perseguidos e sacrificados, fossem para as arenas romanas, para os circos romanos, sacrificar-se com imensa alegria, entoando cânticos, sem renunciar à crença indefectível em Jesus e em Deus. E quem assistia aquilo ficava surpreendido, sobressaltado. Como era possível, diante daquelas feras que devoravam os pobres cristãos, daqueles que morriam queimados, como era possível que eles entoassem cânticos de louvor a um momento tão doloroso? Porque eles já tinham conhecido, já conheciam a palavra amor pronunciada por Jesus no Gólgota, no seu supremo sacrifício. Quando se fala de amor, se recorda uma trilogia inquestionável: amar a Deus, amar a si mesmo, amar ao próximo. Mas como um banquinho de três pernas,
não tem como tirar um dos elementos, uma das dimensões da trilogia. Porque se você tirar uma perninha de um banco de 3 pernas, você não consegue sentar. É preciso amar a Deus, ao próximo e a si mesmo. E como diz-nos o Emmanuel na obra Justiça Divina, lá no capítulo 12, nas leis do amor, que eu já referenciei anteriormente, à medida que penetramos os segredos do amor puro, vamos reconhecendo que ninguém pode ser realmente feliz sem fazer a felicidade alheia no caminho em que avança. Olha que interessante. Ninguém pode ser feliz sem fazer a felicidade alheia. Isso me lembra Vinícius de Moraes. É impossível ser feliz sozinho. Nós não progrediremos, não evoluiremos, não avançaremos se nós não fizermos a felicidade alheia. Se não trabalharmos para o próximo, com o próximo, pelo próximo. E se nós assim pensarmos, nós vamos entender e receber a consequência natural que estão nas palavras do benfeitor Emmanuel, o benfeitor de Chico Xavier. Porque ele diz: trabalharemos e sofreremos assim por amor, pelos séculos adiante, ajudando-nos uns aos outros a erguer a felicidade de nosso nível, até que possamos entrar, todos juntos, na suprema felicidade que consiste em nossa união com Deus para sempre. Olha que interessante. Lembra que lá atrás nós falamos que o Emmanuel disse que nós tínhamos em perceber no divino renovador da Terra o padrão de vida eterna e modelo de luz. E ele aqui está apontando a consequência de quando a gente faz esse reconhecimento. Mas também ele deixa bem claro que isso não vai ser uma tarefa fácil, porque ele diz: trabalharemos e sofreremos. Assim por amor. Fazer a felicidade alheia não é fácil. Muitas vezes, e na maioria das vezes, exige-nos grandes sacrifícios. Sacrifícios de renúncia, de resignação, de compreensão, de entendimento. Pensando que a prática do amor é o caminho natural da evolução, eu proponho que hoje, antes do nosso repouso noturno, naquele momento em que estabelecemos nossa conexão com Deus, através do nosso Wi-Fi, cuja senha é amor, nós nos façamos 4 perguntas essenciais. Primeira, reconhecemos em nós espíritos imperfeitos e no nosso próximo a essência do amor divino, considerando mesmo aqueles que rejeitam ou ignoram o bem e a luz? Não pensam como nós. Podem até ser nossos adversários. Nós conseguimos reconhecer a essência do amor, tanto em nós quanto neles? Segunda perguntinha a nos fazer: identificamos o amor de Deus na criação e interagimos, segundo esta lei, com os demais reinos da natureza? Perguntemo-nos: como vai a minha consciência ambiental?
Terceira pergunta. Nossos pensamentos e ações refletem a lei de amor trazida e exemplificada por Jesus? Especialmente a qualidade dos pensamentos? E a quarta e última pergunta a ser feita para nós mesmos: no processo de transição pelo qual nosso planeta atravessa, de que modo nossa capacidade de amar contribuirá para o alvorecer de um mundo regenerado? Todos nós que ansiamos pelo mundo de regeneração, já estamos regenerados? Sim, porque esse mundo não vem por decreto, nem tampouco por bondade divina, mas vem pelo esforço pessoal de cada um de nós em regenerar-se. A nossa capacidade de amar já permite que nós contribuamos para o alvorecer desse mundo regenerado? Ficam estas 4 questões para que todos nós possamos refletir quando estivermos em pleno contato com Deus antes do nosso descanso noturno. Agradecendo o carinho da atenção e as boas vibrações emanadas, eu desejo que fiquemos todos em paz com Jesus. Um forte abraço.